In the sweet by and by, we shall meet on that beach. Just worship the Lord in your spirit now. In the sweet by and by, we shall meet. That despised church, hard going, but we'll meet someday. To our bountiful Father, we will offer our tribute of praise for the glory gift of His love and the blessings that hallow our. With the Lord's despised few, by faith I choose. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. There's a land that is just worshiping. This is the worship. Faith, I can see by faith. Obrigado, irmão Neville. Obrigado. É tão bom estar de volta na casa do Senhor. Eu sempre gosto de voltar ao tabernáculo, não importa aonde quer que eu vá. Há algo a respeito deste pequeno e velho lugar e eu gosto de estar de volta. Isto é somente, esta foi a minha primeira e única igreja que eu alguma vez tenha pastoreado. E somente parece bom regressar aqui novamente. E eu creio que naquela grande manhã, quando o sol recusar a brilhar e as estrelas diminuírem gradualmente as suas luzes, eu creio que haverá alguns desse tabernáculo presentes ali naquele dia, que são lavados no sangue do Cordeiro. Eu estou esperando por aquele tempo. Enquanto eu vinha agorinha mesmo através da sala, eu encontrei a irmã Agenbright ali atrás, e ela estava me contando que havia algumas pessoas aqui que estavam na reunião de Kingston, que visitaram nessa época, e eu, tão feliz de tê-los aqui como um testemunho. Onde quer que eles estejam, se eles permanecerem com as suas mãos levantadas, aqueles que estavam na reunião de Kingston, na Jamaica. Justo, sim. Bem ali atrás. Correto, está bem. Eu vejo o cartão postal de Oral. Eu suponho que vocês já têm anunciado as suas reuniões. Eu não sabia disto até as datas, até ontem. Eu penso que começa no dia 6, não é? Do dia 6 até o dia 15, irmão Roberts em Louisville. Agora, vá ouvi-lo. O irmão Roberts é um amigo do peito meu e um verdadeiro servo de Cristo. E eu estou certo que vocês gostarão de suas mensagens, noite após noite, e enquanto ele ora pelos enfermos, eu tenho certeza que você verá Deus se mover, porque ele é um grande guerreiro da fé, o irmão Roberts é, e um homem que Deus está usando poderosamente. E seu ministério tem crescido desde... Eu me lembro quando eu conheci o irmão Roberts pela primeira vez. Ele estava em uma pequena tenda esfarrapada lá em St. Louis, Missouri. E eu estava... Não, Kansas City, Missouri. E eu estava em Kansas City, Kansas, em um auditório. Estou no banco da frente. Depois do culto haver terminado, nós demos a volta até o fundo e estávamos conversando.
Eles me apresentaram a ele. Ele é mais jovem do que eu. Oral está no começo dos seus 40 anos. E então, ele disse, você pensa que Deus ouviria as minhas orações pelos enfermos? Eu disse, irmão, ele ouvirá a oração de qualquer pessoa que orar. Bem, ele começou e ele disse, aqui vou eu. E ele é um homem muito esperto em educação universitária, 4 anos de psicologia, e eu tenho certeza que ele é um homem brilhante. E ele chegou a um ponto agora onde ele tem um quadro de conselheiros ao redor dele, coisas assim, ao ponto que, quando ele fala, ele considera isto cuidadosamente, e vocês realmente gostarão dele. Eu tenho certeza. E de forma que agora, eu gostaria de dar somente um pequeno relatório sobre o que o nosso Senhor fez em nossa pequena e humilde reunião na Jamaica e em Porto Rico. Foi uma coisa estranha que eu fui até lá, porque chegam muitos telefonemas, assim como Léo aqui sabe, que o telefone é através do decorrer da semana, há literalmente centenas de lugares chamando para reuniões. Eu gosto de me sentir guiado aonde eu for. Gosto disto. Se eu fosse porque o homem me mandou chamar para vir, então eu viria no nome daquela igreja ou daquela organização. E se eu fosse porque o irmão Neville disse que eu deveria ir, eu teria que ir no nome do irmão Neville. Porém, eu gosto de ir quando Jesus me envia, para que você possa ir no nome do Senhor Jesus para encontrar as pessoas. E eu estava deitado na cama, e eu havia estado um pouco cansado. Este vale, mais cedo ou mais tarde, eu terei que deixar este vale, porque isto está somente arruinando a minha garganta, a tal ponto que eu somente quase não posso suportar isto. Eu posso estar longe e estar de volta. Nós viemos outro dia, Léo e eu, dentro de 40 milhas, depois de estar nos pântanos na Flórida. A garganta limpou completamente e dentro de 40 milhas de Louisville, ela se trancou novamente. John Bankswood deve estar aqui em algum lugar esta manhã. E o outro dia chegando de Kingston e Porto Rico, onde minha garganta havia somente estado perfeita, e eu saí do avião, ainda tudo bem. E antes que nós pudéssemos chegar a Jeffersonville, ela se obstruiu novamente. Está vendo? Isto é o vale aqui. Isto é a bactéria no ar. Ou é Deus, um deles, tentando me afastar. Portanto, eu não entendo isto. Eu tenho orado e pedido tantas vezes, mas, seja como for, eu havia acabado de acordar, isto era por volta das 3 horas da manhã, e minha esposa e menininho estavam dormindo, e eu levantei do lado da cama, e eu havia visto um grande número de pessoas que tinham se ajuntado num grande lugar. Eu disse para Billy Paul, você entre ali e dê para aquelas pessoas cartões de oração. E ele disse, certo, papai. Nos poucos minutos ele voltou e disse, você não pode dar cartões de oração para aquelas pessoas? Ele disse, você vê esse homem aqui de pé? Eu disse, sim. Ele disse, ele estava aqui, e eu disse, todos que desejam um cartão de oração, mantenham as suas mãos levantadas. E eu disse, eu fui dar-lhe um cartão de oração, ele foi em outro lugar, e então eu fui até lá, e ele estava novamente em outro lugar. Agora, aqui está ele afastado aqui. Disse, eu não posso nem mesmo distribuir um cartão de oração. Eu disse, bem, Billy, você não terá de distribuir cartões de oração, porque há um espaço tão grande aqui, até que todos podem. Os cartões de oração são para deter um tumulto, você está vendo? E mantê-los em ordem. Disse, eu posso tomar a todos ali, não mais do que há no espaço que eu tenho, e colocá-los em fila, e orar por eles um por um. E ele disse, está bem, e ele se virou para a direita e se afastou de mim. E eu virei ao contrário naquela direção, enquanto ele se ia nesta direção. Somente lhe observei. Eu ouvi uma voz que veio do céu e disse, porém, neste tempo eu começarei a engrandecer-te. E eu olhei, eu nunca havia visto uma multidão tal de pessoas. Eles estavam se aglomerando de todos os lugares. E o nome do irmão Roberts foi mencionado. Disse, agora o irmão Oral Roberts vem para lhe ver. E eu disse, como eu cumprimentarei o irmão Roberts? Disse, da mesma maneira que ele lhe cumprimentar.
Eu vi o irmão Roberts vindo vestido com um terno preto e um pequeno chapéu como Bing Crosby usa, aquele pequeno que vira para cima e puxa para baixo, um pequeno chapéu preto. E eu estava em pé, por assim dizer, em cima, e ele olhou para cima e disse, olá, irmão Branham. E eu disse, olá, irmão Roberts. Apertei a sua mão, disse, você tem uma bela multidão. Eu disse, realmente uma multidão, irmão Roberts. E ele virou e saiu da maneira que Billy fez, para a direita. E eu pensei, de onde eu irei lhes falar? E eu tentava em toda parte encontrar um lugar para falar. Eu estava numa tal situação, algo deprimido, que eu não podia ver de onde lhes falar. Bem, vem até aqui. E eu disse, bem, você não poderia ver melhor ali? E eu comecei a atravessar o lugar, e eu me lembrei disso então. Eu disse, a coisa mais importante para mim fazer é me manter sempre humilde em meu coração, perante Deus e seus filhos. E eu saí da visão, e eu pensei, o que isso significa? Possivelmente isso significa que nós teremos tal, ou aonde é isto? Aonde é que vai ser? Você está vendo? Às vezes, em visões, ele não lhe diz exatamente onde. Ele somente fala, e você somente... Isto é como em parábola. E eu tenho certeza que vocês que leem a Bíblia entendem isso. E então eu entrei no quarto da frente e me sentei por um pouco. E isto era por volta das 13h30 ou 4h da manhã. Eu fiquei com muito sono. Eu voltei e deitei. E eu tive um sonho. E era o mais estranho sonho. E a maioria de todos vocês conhece um dos administradores, Jack Moore, o irmão Jack Moore. Eu o conheço faz anos. Eu pensei que eu tinha saído com um encontro marcado com a sua filha, uma mocinha por volta de 17 anos, e estava levando-a pela mão, conduzindo-a para o alto da colina, a pequena Jackie. Bem, eu a conheço desde que ela era apenas um bebê amamentando. E eu a estava conduzindo para o alto da colina. E eu andei 3 quarteirões da cidade para o alto da colina, conduzindo esta mocinha. E nós chegamos sob uma grande árvore. E ela se sentou. E como muitas mocinhas adolescentes de hoje vestem aquelas saias que, vocês sabem, por assim dizer, arqueadas para fora. E ela havia vestido um daqueles tipos de saias. E ela pegou esta pequena saia e, por assim dizer, a estendeu e se sentou. E assim como as pessoas jovens geralmente olhando um para o outro, ela cruzou as suas mãos dessa maneira e começou a olhar para cima, para o céu. Bem, Jackie é uma mocinha muito admirável, porém ela tem uma boca enorme e olhos enormes e cabelo meio ruivo. Não muito atraente, porém uma verdadeira dama. Eu podia ver os seus grandes olhos, enquanto ela olhava para os céus, e como o reflexo dos céus estava em seus olhos. Bem, eu me afastei por volta de uns 5 pés dela, e por assim dizer, me deitei de lado, desta maneira, e peguei uma palha, e a coloquei em minha boca, e comecei a mastigar esta palha. Eu comecei a pensar, o que eu estou fazendo aqui em cima? Ora, eu, um homem velho, e com esta mocinha. Ora, eu disse, eu sou casado e tenho um punhado de crianças. Eu não tenho nenhum assunto aqui em cima com esta mocinha. Eu comecei a me levantar e, quando eu me levantei, uma voz veio da árvore e disse, isto é para um sinal e para uma causa. E eu acordei e eu quase gritei, um pesadelo. Eu pensei, me pergunto se isso significa que eu irei me apostatar ou algo sucederá para mim. Bem, eu pensei, se eu for tentar usar a minha própria mente, então eu terei tudo isto misturado. Por isso, eu somente esperarei em Deus. E eu comecei a orar. Eu disse, Senhor, esse sonho pertence àquela visão no começo da noite, ou o que significa? Depois de esperar algum tempo, talvez 1 hora, minha esposa já estava em pé e tinha o café da manhã pronto. Então a voz retornou novamente e disse, vá para Kingston, e ali lhe será dito o que fazer.
Por isso, eu fui imediatamente para Kingston e eles sabiam quinta-feira à tarde que eu estaria ali sexta-feira. Esse é todo o anúncio que nós tivemos. Eu não sou muito bom em fazer ou calcular multidões, porque eu geralmente exagero nisto. Porém, na primeira noite, eu diria que nós tivemos cerca de 1.200 pessoas. Agora, porque isto foi somente dado a conhecer em um dia. E no dia seguinte, começaram os mensageiros correndo 4 milhas em revezamento, subindo as montanhas. Um mensageiro corria por 4 horas e então deixava algum outro mensageiro seguir para o alto da montanha. E na segunda noite havia cerca de... E na terceira noite foi calculado por volta de 15 mil, talvez 20. E houve milhares vezes milhares que vieram ao Senhor. E a visão era a pequena igreja. A mocinha era uma virgem, somente uma criança, e isso significava a virgindade da igreja. E os 3 quarteirões da cidade, subindo a colina, eram os 3 dias que eu ministraria. E tomando a pequena igreja virgem pelo seu ministério, de onde ela estava, para mais alto nas coisas de Deus, até que isto abalou a ilha inteira. E ministros e pessoas ao redor, chorando e pedindo e persuadindo, só mais uma noite ou 2, os oficiais da cidade. Dali nós fomos para Porto Rico. Ali nós fomos recebidos com grande triunfo. E milhares vezes milhares enchiam a pista, até que foi calculado umas 40 mil preciosas almas que vieram ao Senhor Jesus. E no andamento, eu espero que eu diria isso para a minha própria igreja. Porém, eu não poderia dizer lá fora, ao público, ao redor, aonde as pessoas de casa não estão, porque isso talvez seja considerado errado. Porém, eu tenho o nome do juiz aqui num pedaço de jornal, que deu o discurso quando nós estávamos partindo, aqui mesmo, ele e a sua comitiva. E ele disse, nós temos sido honrados na ilha de ter diferentes ministros. Ele disse, quando o Sr. Billy Graham acabou de deixar a ilha recentemente, ele disse, nós tivemos uma gloriosa reunião. Ele disse, porém, Billy Graham somente nos trouxe o mesmo evangelho que nós sempre temos ouvido. Ele disse, então nós somos honrados de ter o Sr. Roberts na ilha. Ele disse, e o Sr. Roberts nos deu uma grande reunião de 3 dias. Porém, disse, as despesas foram tão altas no hotel. Deixou $35 mil por 3 noites pela despesa do hotel. Ele disse, então o Sr. Osborne esteve aqui, o qual foi um grande servo de Cristo. Porém, disse, quando o Sr. Osborne foi embora, houve uma grande decepção. Disse, parecia que tudo estava acabado. Porém, disse, nós notamos que nesta reunião realmente não havia quase ninguém na plataforma para o irmão Branham orar. Porém, disse, depois que os cultos terminaram, nós recolhemos caminhões cheios de velhas cadeiras e cajados e tudo mais na audiência. Ele disse, desta vez, isso não foi um homem. Deus veio a nós, ele disse. Eu disse, não esperem as minhas orações, somente as suas orações por aí. Ponham as suas mãos um sobre o outro. E eles trouxeram possivelmente 1 ou 2 na plataforma. E quando desceu o discernimento, as pessoas somente gritavam. Nós ficamos num hotel de 4ª classe e pagamos todas as nossas próprias despesas e gastos, nós mesmos. Vocês ajudaram a fazer isso, vocês mesmos, com o pagamento de seus dízimos que vocês me enviam. Isso é o que fez isso. E eu desejo que vocês saibam que, de tudo isso, vocês têm uma parte disto. E no grande e glorioso dia por vir, Deus lhes recompensará isso. Está vendo? Vocês não tinham. Se a própria pessoa vai e realiza algo, então, você está vendo, quando essa pessoa vai embora,
Elas pensam, uma grande decepção. Deus nos deixou. Deus não lhe deixa. Ele está sempre com você. Está vendo? Isto é você somente tanto dentro disto quanto qualquer um. Deus pode usar uma pessoa para um certo ministério, porém, isso não quer dizer que essa pessoa tem uma opção com respeito a Deus. É a sua própria fé em Deus. E eles iam ali em pequenos e velhos carrinhos, e eles pegavam como rodas de carro de bebê, e faziam um pranchão, e punham as pessoas sobre isto, e as puxavam para dentro. E depois que o culto terminava, toda a pista de corrida ficava limpa. Eles somente iam com carroças e ajuntavam velhos carrinhos, e grandes e velhas cadeiras, e cajados, e macas, e camas, e somente de onde eles simplesmente saíram e os abandonaram, porque a presença do Senhor estava ali. Isso é o que nós desejamos ver. O homem está fora do quadro, então. Deus está se movendo. Regressando, somente para ajudar agora, esta manhã, eu vou falar em poucos minutos. E eu pedi aos rapazes para não liberarem a fita. 3 dias eu tentei com empenho pensar sobre o que eu falarei. E esta manhã, antes de eu sair, eu senti uma advertência muito severa em meu coração para a igreja. E eu lhes disse, gravem a fita, porém não as libere à venda. Porém, antes que nós façamos isto, eu gostaria de lhes dar apenas um pequeno testemunho. Isso talvez lhes faça bem. Isto me fez bem. Nós fomos numa viagem de pesca de 3 dias. Léo, Jean e eu, e meu filho Billy Paul e sua esposa. É um amigo que vem aqui no tabernáculo, lá do interior de Geórgia. E eles haviam nos levado distante em um Pantanal. Agora, eu não sei exatamente aonde isso estava. De Okeechobee ou algo assim. Eu não sei o nome que aqueles índios semínolas deram aí. Porém, seja como for, nós estávamos muitas milhas distante. E este irmão Evans, o seu irmão é um pecador. E ele é um grande pescador. E ele foi distante nos Pantanais poucos meses atrás. E eles têm o que eles chamam de cascavel da terra. E a cascavel da terra lhe picou, e ele viveu por pouco. Sua perna inchou, e eles o levaram aos médicos, e eles lhe deram injeções. Essas coisas são mortíferas. E eles têm uma porção de mocassins d'água ali no interior também. Mocassins d'água, jacarés de até 20 pés de comprimento. E enquanto nós estávamos pescando ali distante, eu havia pegado uma enorme perca. Foi um verdadeiro dia de relaxamento, e ela era tão grande que eu não podia tirá-la da água. E ela somente endireitou completamente o anzol e foi adiante, ou puxando, se soltou. E nós tivemos muitas percas, cerca de 150 libras, de enormes percas. E algumas delas pesando várias libras, e de 4 a 7, 8 libras. Eu peguei essa enorme perca e ela escapou. E eu joguei de volta e eu peguei uma outra, por volta de 6, 7 libras. E eu tinha uma vara comprida que você teria que apoiar por cima das folhas do lírio. E o irmão Evans nós estávamos todos molhados de andar na água, porque são somente charcos. E ele tinha tirado os seus sapatos e enrolado a barra de suas calças. E estava sentado sobre um lugarzinho seco, por assim dizer, secando as suas roupas. E ele havia visto esse grande peixe se arrastando junto aos arbustos, e eu estava caminhando na água diretamente para ele. Ele disse, só um minuto, irmão Branham, eu o pegarei para você. E ele saiu correndo ali, e eu o havia puxado para cima. Suponho que o peixe estava quase morto, deitado nas folhas. E ele saiu correndo para pegá-lo. E quando ele o fez, ele deu um grito, e aqui vinha ele de volta. Uma cascavel lhe picou. E nós examinamos isto, e havia os furos da presa no seu pé, onde a cascavel o havia picado. E isto estava lhe doendo tanto, até que as lágrimas estavam em seus olhos. Disse que sentia como que os seus ossos
estavam somente paralisando. E ali nós estávamos distantes, muitas milhas no Pantanal. Ele é um homem grande para ter que se carregar. E quando uma cobra lhe pica, você fica tão enfermo em poucos minutos até que você está quase morto. E Léo estava de pé presente. E algo sobreveio em minha mente. Tu és ainda Deus? E quando ele estava segurando o seu pé e o apertando, e aqueles dois grandes buracos das presas ali para dentro, onde a cascavel lhe havia agarrado, eu pus as mãos naquele lugar e disse: Senhor, está escrito em tua palavra, eles pisarão nas cabeças de serpentes e escorpiões, e de modo nenhum lhes fará dano. E naquele mesmo instante, toda a dor deixou o seu pé, pôs os seus sapatos e pescou o dia inteiro. Chegamos naquela noite e contamos a eles a respeito disto. Eles disseram: seria melhor você ir a um doutor. Ele disse: se Deus me tem protegido até aqui, Ele cuidará de mim o restante do caminho. Nós pescamos 3 dias, nenhum efeito malévolo de modo algum. Deus ainda é Deus. Ele mantém cada promessa. E de todo o meu ministério, essa é a primeira vez que eu já vi Deus vir a uma picada de serpente. Porque essa foi a primeira vez que eu já tive a oportunidade de orar por alguém picado de serpente. Somente para deixar vocês saberem que Ele mantém todas as suas promessas. E as suas palavras são boas e verdadeiras. Amém. Lembrem-se dos cultos hoje à noite e desta próxima quarta-feira. E orem por alguém agora, por quem realmente necessita receber oração, o qual sou eu. E lembrem-se, compareçam à reunião do irmão Roberts, quando chegar à cidade, e saúde-o pelo tabernáculo. Antes de nós lermos as Escrituras, eu gostaria que nós permanecêssemos em pé só um minuto. E sem a música, vamos somente cantar um coro ou 2 deste glorioso e velho hino da igreja. Minha fé olha para ti. Está bem, todos se juntem comigo agora e vamos cantar isso. E não pense em como você está cantando. Somente cante isto para a glória de Deus. Você nos dará a liderança nisto, irmão Neto? My faith looks up to thee, thou Lamb of Calvary, Savior divine. Now hear me while I pray. Take all my guilt away. Oh, let me from this day be wholly thine. While life's dark maze I tread, and grief around me spread, be thou my guide. Bid darkness turn to day, wipe sorrow's tears away, nor let me ever stray from thee aside. I make my choice. Oh, there waits. I see all the Lord over there, Brother George, Brother Seward, all the saints. Us a dwelling place there. Yes, Lord.
sweet. Her dad, Howard, Edward, all the old sainted friends who tucked away back under a long time ago. In the sweet, yes, Lord, by and by we shall meet on that beautiful shore. We shall sing on that beautiful, oh God, the melodious songs of glory to God shall sorrow not a sigh for a blessings of restful place in the sweet by and by we shall meet on that beautiful. I've anchored my soul. Why don't you raise your hand? The message is over now. Let's just worship now. I'll sail the wild sea no more. The tempest may sweep or